Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é professor Leonardo Favarin. Na verdade, meu nome é Leonardo Favarin, né? Sou professor de Direito Constitucional e Legislação Específica. E uma das legislações específicas que a gente vai trabalhar hoje é a Resolução 948 de 2016, tá? Que é definido o famoso Código de Ética, beleza? Institui o Código de Ética dentro do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito? Tranquilo? Então, a gente vai trabalhar aqui esse Código de Ética. Um Código de Ética, ele trata de, vamos botar aí, 4 coisas importantíssimas. Perfeito? Primeira coisa, trabalhando dos princípios ligados a princípios éticos, né? Por isso que muitos códigos de ética, ele trata de regras deontológicas, né? Você, de repente, já viu o Decreto 1171, que é o decreto federal, né? O Código de Ética do Poder Executivo Federal, e lá ele trata de regras deontológicas, são regras principiológicas, né? Olha que bonito. Então, regras que você tem que praticar na tua conduta do dia a dia, né? Tá ligado à moral, perfeito? E esse Código de Ética do TRE, primeiro, que a gente tem que estudar na parte de princípios e aplicação do Código de Ética, perfeito? Já que a gente tem ali um tribunal e, obviamente, dentro do tribunal a gente tem magistrados, temos servidores do quadro próprio do TRE, servidores que são cedidos, né? Estão ali em exercício provisório, nós temos terceirizados, nós temos estagiários. Então, você tem uma estrutura e para quem vai ser aplicado esse Código de Ética, né? Você tem que ver ali, você tem que começar a observar quem você vai aplicar esse Código de Ética, tá? Segundo ponto trata de direitos e deveres que o Código de Ética implementa, né? Então, na conduta do dia a dia, você tem que trabalhar em um local adequado, ser respeitado pelos colegas, né? Você tem direitos ali, que é a parte um pouquinho menor, vamos dizer assim. E a parte maior são os deveres e obrigações que você tem que praticar, né? Então, os deveres, na verdade, proibições. Obrigações não, proibições. Na verdade, as obrigações são os deveres, né? Você é obrigado a praticar aquilo, é o dever seu. É o famoso poder-dever da administração pública, né? Tanto é que a gente estuda os poderes da administração pública, mas tá ligado ali os deveres, né? E também, que agora que é o coração mesmo, que aí eu vou, quando chegar na aula, eu vou pedir para vocês terem uma atenção cuidadosa, que um código de ética, ele cria uma comissão de ética, né? E uma comissão de ética para apurar as infrações cometidas pelas pessoas, né, que são aplicadas o código de ética, tá? E aí a gente vai falar da apuração da falta ética, perfeito? Tranquilo? Então, vamos começar, né? Vamos pegar aqui, primeira coisa, o código de ética, ele traduz o conceito, né, do princípio da moralidade administrativa, né, que está expressamente no artigo 37 da Constituição. Tanto é que o Código de Ética eu vou deixar lá no site para vocês, tá? Vocês poderão acessar o Código de Ética, todo bonitinho, vai ficar bem atualizadinho para vocês. E vocês podem baixar o Código de Ética, mas aqui tem tudo para você tirar 10 na prova. Na verdade, a tendência, né, é Código de Ética vir poucas questões, 1, 2 no máximo, né? Quando vem mais de 2 já é, nossa, absurdo, veio mais de 2. Então, assim, a previsão mesmo é que tenha poucas questões do Código de Ética, mas, obviamente, você tem que estudar, porque 1, 2 questões te ajudam muito, né, para te levantar para uma aprovação. E não tem no Código de Ética muita coisa ligada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não tem nada disso, tá? Então, ó, a gente vai ver a importância do princípio da moralidade ligado à gestão, tá? Então, a gente está falando do princípio da moralidade ligado à gestão ética, perfeito?
e, obviamente, para evitar qualquer conflito de interesses, né? Isso é o mais importante, galera. Por quê? Para pensar. Vamos lá, vamos começar a brincar aqui, né? Por exemplo, o servidor público, ele, na sua vida particular, ele, obviamente, ele é servidor público sempre, né? Não dá para não desassociar a figura do servidor público com a figura do particular. Você sempre vai estar associado. Então, por exemplo, teve uma festa que lá em determinado local estava tendo pega, né, carros ali, racha, fazendo manobras arriscadas, tudo de forma clandestina. E foi lá um policial rodoviário federal, ele foi assistir. Ele estava ali, meramente, olhou, nossa, tal, e aí fotografaram ele. Pronto, já era. Porque um policial rodoviário federal, numa festa que estava tendo carros com manobras arriscadas, fazendo racha, aquela coisa toda. Pronto, já era. Não é? Vai responder a um processo administrativo. Então, você, servidor público, você tem que estar muito cuidado, muito antenado no que você está fazendo, aonde você está, com quem você está, não é? Porque, infelizmente, não dá sopa pro azar, né? Porque, uma pessoa ali, às vezes até eu brinco na sala, você ganhou, te deram uma caneta, chegaram para você, toma essa caneta aí, bico de presente, aí você, valeu, pô, brigadão. Mas aí começa, pô, toma aqui essa camisa. Não, você vai ganhar aí uma cesta da Copenhague. Aí, opa, você... E aí? Você vai ganhar um jogo de pneu de carro, né? Então, olha aí que problema. E isso daí pode gerar um processo administrativo, tá? Isso daí... E aí, vamos dar prioridade para ele porque ele dá uma lembrancinha para a gente. Opa, você não pode priorizar essa pessoa. Então, isso daí gera um conflito de interesse, não é? Então, vamos lá aqui falar sobre o princípio da moralidade. Vamos falar sobre o código de ética, tá? Primeiro que esse código de ética, ele é um código de ética geral, perfeito? Claro que determinadas profissões, atividades, têm regras específicas. Por exemplo... Vamos dizer que tem um médico lá no Tribunal Regional Eleitoral. Obviamente, o médico, ele tem o seu código de ética da medicina, né? Então, ligado às suas atividades específicas, próprias, registrada pelo Conselho, ele tem o seu código de ética, mas ele também está vinculado ao código de ética dos servidores do TRE. Então, vamos lá. Instituiu o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, estabelecendo as normas de conduta ética aplicáveis aos servidores e demais colaboradores sem prejuízo da observância dos deveres e proibições legais, regulamentares e contratuais. Primeiro, ele está falando aqui, aplicáveis aos servidores e demais colaboradores. Ele está exatamente falando sobre os servidores, sejam eles detentores de cargo efetivo ou cargo em comissão. E demais colaboradores, agora a gente vai ver, as normas contidas no presente código aplicam-se aos servidores efetivos do quadro deste tribunal. Então, técnico judiciário do TRE é um servidor de cargo efetivo do próprio tribunal. Ele está amparado, ele tem que seguir esse código de ética? Tem que seguir. Aos ocupantes também de cargo em comissão, bota aí, tá? Também aos servidores removidos e lotados provisoriamente, aos servidores e empregados cedidos e requisitados, bem como os colaboradores. Então a gente está falando assim, olha só. Primeiro, dentro do quadro de pessoal, quando a gente fala quadro de pessoal, a gente está falando dos servidores. Servidores detentores de cargo efetivo ou cargo em comissão. Eles fazem parte do quadro de pessoal do TRE. Perfeito? Tranquilo? Então estamos seguindo. Porém, tem servidores que não pertencem ao quadro próprio do TRE. Por exemplo, servidores requisitados, cedidos. Então, eles estão ali meramente para o exercício de uma chefia, por exemplo, né? Foram cedidos por um tempo determinado. Então, esses servidores, eles estão ali, mas eles, na verdade, não compõem o quadro de pessoal do TRE. Mas eles têm que seguir o código de ética? Tem que seguir. E bem como os colaboradores, aqueles que prestam serviço
embora não estão vinculados ao TRE por um vínculo empregatício direto. A gente fala que eles são os agentes delegados. Eles estão ali apenas para colaborar, né? Então, os colaboradores, então os terceirizados, obviamente, eles estão também pelo Código de Ética durante o período que estiverem desempenhando atividade neste órgão, tá? Lembrando que os cargos em comissão no momento da posse, eles têm que assinar a observância do Código de Ética, tá? Perfeito? Maravilha? Tranquilo? Então temos que observar isso. Os servidores ocupantes de cargo em comissão, eles têm que assinar e falar assim, ó, eu estou de acordo com o Código de Ética, tá? E, obviamente, o artigo 22 das disposições finais do Código de Ética fala assim, ó, você está estudando esse Código de Ética por quê? Porque o artigo 22 fala assim, este Código de Ética integrará o conteúdo programático do edital do concurso público para provimento de cargo neste tribunal. Então, olha que interessante, você está vendo que essa resolução ela cria uma obrigatoriedade para o Código de Ética ser cobrado num concurso, tá? Então aqui você já está falando assim, nossa, professor, então você está me falando que essa matéria com certeza vai cair? Vai cair, embora só vai cair poucas questões, tá? Caberá também os supervisores de estágio. Ah, faltou. Agora duas perguntas, né? Os terceirizados respondi, né? Obviamente os colaboradores sim, estão obrigados a seguir o Código de Ética. Sim, terceirizados. Somente quando estiverem exercendo atividade no órgão, né? Lembra isso. Isso daqui eu tenho que botar. Ó, nos órgãos não, no órgão. Beleza. Agora outro ponto que pode vir na tua prova é em relação a eles, ó. Magistrados, né? Cuidado, galera. Os magistrados, cadê? Tem aqui? Não botei. Os magistrados, cuidado, que é o artigo 3º, as disposições deste Código de Ética, no que couber, aplicação aos magistrados eleitorais de primeiro e segundo graus, subsidiariamente à resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é o Código de Ética da Magistratura. Então, vamos botar aqui, em regra, aplica, aqui ó, aplica o Código de Ética da Magistratura. Mas vai aplicar no que couber este Código de Ética. Isso que você responde na tua prova, aplica-se no que couber o Código de Ética do TRE. Perfeito? Tranquilo? Beleza, então. Maravilha. Agora vamos continuar aqui, vamos falar dos objetivos, né? Obviamente você, quando pega, né? Ah, e também, cuidado, algumas pessoas me perguntaram, né, sobre os estagiários. E aí, vamos lá, primeiro, estagiário. Caberá aos supervisores de estágio orientar e monitorar a conduta dos estagiários, que deve estar de acordo com os princípios éticos previstos nesta resolução. Então, na verdade, é como se falasse assim, olha só, estagiário diretamente, né, ele não vai infringir uma conduta ética. Então, aquele supervisor tem que estar sempre orientando, ele acaba vinculado ao supervisor. Então, cabe aos supervisores de estágio orientar e monitorar a conduta dos estagiários, que deve estar de acordo com os princípios éticos. Então, aqui criou mais ou menos uma responsabilidade concorrente, né? Porque se o estagiário fizer alguma besteira, também vamos em cima de quem? Do supervisor, tá? Perfeito? Tranquilo? Mas responde? Responde. Artigo 4º. Artigo 4º trata dos objetivos, né? Então, ó, este Código de Ética tem por objetivo tornar explícitas as normas que regem a conduta dos servidores e a ação institucional, reduzir
a subjetividade das interpretações pessoais. Isso é importante, né? Porque no direito, às vezes a gente fala que a conduta foi de boa fé, foi uma conduta lícita, o servidor é probo, mas aí você fica assim, caramba, mas o que é isso, professor? O que é uma conduta de boa fé? É uma conduta de ser probo, né? O que é ser honesto? É totalmente o quê? Subjetivo, não é? Reduzir a subjetividade das interpretações pessoais de cada servidor sobre as normas éticas adotadas neste tribunal, seja por meio da descrição de determinadas condutas esperadas ou pela possibilidade de conduta ao Conselho Permanente de Ética. Opa! Então vamos lá. Reduzir a subjetividade das interpretações pessoais de cada servidor sobre as normas éticas adotadas neste tribunal, seja por meio da descrição de determinadas condutas esperadas ou pela possibilidade, marque isso daqui agora, possibilidade de consulta ao Conselho Permanente de Ética. Vamos lá, vamos entender isso daqui. Você trabalha num Tribunal Regional Eleitoral e você tem uma caneta e depois você reparou que era uma caneta particular, ela é sua, e você viu que aquela caneta é de um partido político. Aí você, poxa, mas eu tenho essa caneta já há tanto tempo, é a minha caneta da sorte, e agora que eu vi que ela é de partido político, eu trabalho aonde? No TRE. Então, poxa, eu vou perguntar para o Conselho Permanente de Ética, Conselho Permanente de Ética, se eu posso continuar trabalhando com essa caneta, né? Por quê? Porque se eu continuar trabalhando sem perguntar, eu posso ser responsabilizado pela comissão de ética, pelo conselho, cismo em comissão, conselho de ética, não é? Então, nesse caso, eu vou perguntar para eles se eu posso continuar trabalhando com aquilo. Eu escondo, né, deixo stand-by, pergunto se eu posso, o que eles me responderem, se eles falarem que eu posso continuar trabalhando, beleza. Se eles falarem que eu não posso, tá bom, eu tiro, esquece, porque se eu continuar trabalhando, eu estou pagando para ver, né? Então, o Conselho Permanente de Ética, ele tem característica também preventiva, tá? Ele não só vem com chicote, não. Ele também vem na possibilidade de responder a pessoa. É exatamente para acabar com a subjetividade. Você vai poder fazer ou não? Ah, não sei. Paga para ver, né? Não, vou fazer a consulta, porque eles vão falar sim ou não. Se eles falarem não, eu não faço. Então acabou a subjetividade, né? Então eu não vou fazer e, mas está aqui na lei falando assim, assado. Contribuir também para a concretização da visão, missão, os objetivos e os valores institucionais do tribunal em atitudes, comportamentos, regras de atuação e práticas organizacionais, orientados segundo o elevado padrão da conduta ético-profissional, para realizar melhor em toda amplitude a sua condição de órgão do Poder Judiciário, assegurada a efetiva e a regular gestão do processo eleitoral em benefício da sociedade e preservar também a imagem e a reputação do Tribunal Regional Eleitoral, tá? Isso são objetivos. Obviamente, a gente tem também os princípios elencados à conduta ética. Então, esses primeiros princípios aqui, se a gente observar, os princípios e valores éticos fundamentais que norteiam a conduta profissional do servidor. E aqui eu vou pegar esse artigo 5º, e olha esse artigo 5º como é que ele vai falar do inciso 1. Você lembra do artigo 37 que falou da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP, né? No inciso 1 tem legalidade, impessoalidade, moralidade, cadê a publicidade? Não tem, mas tem depois a transparência. Então, são princípios expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e transparência. Gente, nesse conceito, transparência está ligado ao quê? A publicidade dos atos. Tanto é que se a gente pegar o artigo, agora de cabeça, o artigo 6º, fala assim: salvo nos casos previstos em lei, a publicidade dos atos administrativos constitui requisito de eficácia e legitimidade, ensejando sua omissão desvio ético. Então, gente, quando a gente remete aqui o conceito, né, o princípio, vamos dizer assim,
o princípio da publicidade, e eu quero pegar exatamente isso. Cadê? Aqui, pegar uma folhinha aqui, tá? Então, bota aqui, ó. Princípio da publicidade. Você, obviamente, já está estudando aí, está sabendo que vai cair o código de ética. O artigo 6º trata do princípio da publicidade e ele fala assim, ó, a regra dos atos administrativos serem públicos, salvo os casos previstos em lei. Por exemplo, a Constituição, no artigo 5º, inciso 60, fala quando houver para defesa da intimidade, né? Ou o interesse social. Então, você, servidor público, obviamente, tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, um processo de aposentadoria que o servidor foi aposentado por invalidez. Você, servidor público, tem que pegar esse processo e guardar. Não pode ficar ali mostrando para os outros porque o fulano foi aposentado, qual era o problema de saúde do fulano, né? Então, mas os atos são públicos, né? Você tem que mostrar para todo mundo, não todos os atos. Cuidado com isso na hora da prova. Nem todos os atos são públicos, perfeito? Cuidado com isso. Não vai errar, né? Não vai pichotar isso na hora da prova e, poxa, faltou uma coisinha, né? Então, cuidado. Segredo de justiça, né? Alguns atos correm em segredo de justiça e, obviamente, isso daí respinga na atividade administrativa. Perfeito, galera? Tranquilo? Beleza? Foi? Maravilha? Vamos continuar aqui. Também falei aqui do artigo inciso 1, transparência. Ligadas, condutas ligadas à moralidade, ó, a gente tem a honestidade, a integridade, o respeito e o decoro, né, na sua atividade profissional, a dignidade da pessoa humana, o comprometimento, a cooperação, a criatividade e o orgulho institucional, a acessibilidade, a celeridade, a credibilidade, a efetividade, a imparcialidade, isso são valores éticos, né? A modernidade, a probidade, a responsabilidade social e ambiental, e a qualidade e a cortesia no desempenho de suas atividades, tá? Isso são princípios e valores éticos, tá? Perfeito? Também temos a competência, o sigilo profissional, quando for o caso, sendo a regra transparência da gestão pública, o interesse público, a preservação e a defesa do patrimônio público, a neutralidade político-partidária, ó, religiosa e ideológica no exercício do cargo ou atividade, o desenvolvimento profissional e o respeito à diversidade. Perfeito, galera? Tranquilo? Beleza, então. No outro ponto que vamos falar agora é a parte dos deveres, direitos e deveres. Porém, se você observar o artigo 7º, ele tem 9 incisos, tá? Já os deveres, a gente tem mais de... chega a 18, né? E as vedações, a gente tem mais de 24, tá? Então, hoje eu vou falar dos direitos, depois nós vamos falar das vedações, tá? Dos deveres e das vedações, né? As condutas que são proibidas. Vamos lá, são direitos de todos aqueles abrangidos por este código, seja estagiário, né, magistrado, servidores em geral, colaboradores, ó, trabalhar em ambiente adequado, que preserve a sua integridade física, moral e psicológica, ter acesso aos meios e condições de trabalho dignos, eficazes, seguros e compatíveis com o desempenho das atribuições do cargo,
ser previamente comunicado pela chefia imediata sobre a exoneração de cargo em comissão. Isso daqui é importante, ou dispensa da função comissionada, bem como alteração de lotação ou remoção por interesse da administração pública. Então você vê aqui, poxa, essa parte do código eu acho muito legal, né? Você ser comunicado previamente, seja por ocorrer uma remoção, né? O servidor, olha só, aconteceu uma remoção por interesse público e mês que vem você vai estar em tal lugar. Então, ele foi comunicado previamente, mês que vem nós vamos ter um corte de cargos em comissão e o seu cargo eu vou ter que exonerar você, tá? É um cargo que vai ter que ficar vago por a gente estar tendo uma redução de custos no tribunal. Então, mês que vem eu vou te exonerar. Então, falando nisso, né, de cargo em comissão, tá? Não estou falando de cargo efetivo, perfeito? Então, tem esse dispositivo. Também, ser comunicado previamente sobre indicação para integrar comissão ou grupos de trabalho ou designações para atividades extraordinárias fora de sua atividade de origem. Participar de atividade de capacitação e treinamento necessários ao desenvolvimento profissional. Ter respeitado o sigilo das informações de natureza pessoal, o princípio do contraditório e a presunção da inocência. Né? Importar esses princípios ligados ao processo penal, importaram aqui na atividade da conduta ética. Beleza? Fechamos aqui. No próximo bloco a gente continua aí, galera. Um forte abraço aí e bons estudos.